Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você sabe lidar com pessoas com personalidade controladora? Esse é o tema do nosso programa de hoje, Consciência e Transformação. O nosso programa Consciência e Transformação, um programa que nós levamos ao vivo toda sexta-feira de meio-dia a 1 aqui na TV Nova Luz, no canal do YouTube da TV Nova Luz. E toda sexta-feira, nesse programa ao vivo, nós estamos sempre convidando você a enviar a sua pergunta, o seu comentário sobre o tema que a gente traz, que nós vamos abordar especialmente nesse dia. E hoje nós vamos estar falando sobre como lidar com as personalidades controladoras. Você sabe lidar com pessoas que são controladoras, que são dominadoras? Nós vamos então responder as suas perguntas, os seus comentários, trazendo uma série de explicações, reflexões sobre esse tipo de mecanismo que algumas pessoas desenvolvem na sua vida diária, na sua vida de relação, para que a gente possa entender, às vezes, sobre nós mesmos, né? nos identificando, às vezes, com essa característica, mas principalmente como nós podemos lidar com pessoas que trazem essa característica de dominação, de controle excessivo, que influencia muitas vezes a nossa vida e a nossa vida de relação com essas pessoas. E para você que de alguma forma quer depois voltar a assistir a esse programa ou a todos os outros que nós já fizemos aqui no TV Nova Luz, o programa Consciência e Transformação, você pode depois acessar o canal do YouTube Milton Menezes ou então o canal do YouTube da própria TV Nova Luz. Tem a parte lá só dos programas Consciência e Transformação. Ou então no canal Milton Menezes, onde você pode identificar pelos títulos os programas anteriores, indicar para os seus amigos, ou então rever quantas vezes você quiser aquele tema da sua preferência ou da sua necessidade. Então, nós vamos dando um abraço a todos aqueles que estão conosco, aqueles que participam conosco toda sexta-feira, aos novos integrantes e principalmente ao pessoal do Facebook. De alguns programas para cá, nós estamos em contato direto com o pessoal do Facebook, que também então podem, pelo aplicativo, pela rede social, assistir o nosso programa ao vivo. E também o pessoal da Rede Amigo Espírita, né, que tem também contribuído muito, tem colaborado, tem participado muito do nosso programa. O número de pessoas que têm mandado as suas mensagens, as suas perguntas desse grupo faz com que a gente, de alguma forma, veja e atenda o objetivo desse programa, que é levar ao maior número de pessoas possível a reflexão sobre esses temas, uma reflexão não só da questão do comportamento humano, mas esse tipo de problema, essas dificuldades de todos nós, sob uma perspectiva de uma dimensão espiritual do ser humano, considerando a questão da reencarnação, a questão da dimensão espiritual e a nossa experiência, né, ao longo de 30 anos de prática clínica, lidando com esse tipo de problema, lidando com essas questões, utilizando a terapia de vida passada e a regressão de memória, ajudando as pessoas a compreender e superarem as suas dificuldades. O nosso objetivo, então, no programa é trazer a cada sexta-feira um tema diferente e provocando para que você possa participar. É só você, então, entrar no chat do YouTube, no programa ao vivo, e enviar a sua mensagem, a sua pergunta ou o seu comentário. Para aqueles que vão estar assistindo no programa gravado, a minha recomendação é que também enviem a sua pergunta. Também pelo YouTube, você pode mandar, ou então achando a gente na rede social, no Facebook, mas pelo YouTube a gente recebe essa pergunta, o comentário, e eu respondo pessoalmente a todos esses que nos enviam com os comentários sobre o programa, sobre alguma dúvida específica. Então, nós estamos conectados, fique à vontade, envie a sua dúvida, a sua pergunta, nós vamos ter o maior prazer em poder esclarecer e ampliar a reflexão sobre esse tema. Bom, mas hoje nós vamos estar falando sobre como lidar com as personalidades controladoras. Ou seja, o que nós queremos dizer com personalidades controladoras? São pessoas que têm na característica da sua personalidade, na forma como elas interagem, como elas funcionam na vida, com as pessoas, com o seu trabalho, às vezes com a sua própria vida, de uma forma extremamente controladora.
E controladora, eu quero dizer, na maioria das vezes, essa tentativa de poder mapear todas as opções que se tem, antever e tentar influenciar para que os comportamentos, as reações, as condutas das pessoas sejam aquelas que elas preferem, que elas acham mais corretas, e para isso elas exercem uma pressão, um tipo de domínio, uma tentativa de pressão mesmo, para que tudo fique exatamente como essa pessoa deseja. Isso então a gente pode imaginar, e quando a gente passa por isso sabe, sente na pele, né, o que é estar convivendo com uma pessoa que de alguma forma quer saber tudo que a gente faz, quer determinar o que a gente deve fazer, pensar, como nós devemos reagir, o que elas esperam da gente, e aí exigindo que a gente tenha uma reação que seja a que ela espera. Esse tipo de personalidade acaba determinando um tipo de desgaste nas relações, um tipo de pressão que torna muitas vezes geradora até de problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas mesmo de conflitos por conta da personalidade controladora. Personalidade que muitas vezes a pessoa que tem isso muito forte, às vezes sequer se dá conta. Muitas vezes movida por uma crença de que ela está procurando fazer o que é correto, o que é melhor, inclusive para outra pessoa, ela não se dá conta desse estilo, dessa forma de funcionar na vida que acaba sufocando o outro, restringindo, desgastando a relação, porque ela tem uma intenção boa e não percebe o desgaste que ela mesma provoca nas outras pessoas, na relação com as outras pessoas e também, às vezes, na sua própria vida. É muito comum identificarmos pessoas que sofrem e vêm às vezes ao consultório se queixando de questões, por exemplo, relacionadas à ansiedade, qualquer tipo de transtorno da ansiedade, que percebem o efeito externo, mais externo dessa ansiedade, a partir dos sintomas clássicos da ansiedade, mas não se dão conta que o gerador dessa ansiedade é a personalidade controladora. Procuram controlar a sua própria vida, procuram controlar e prever o que pode ser feito, qual a melhor decisão, procuram controlar as variáveis da vida em relação a decisões, às consequências das decisões, enfim, acabam estabelecendo um tal nível de controle sobre a sua própria existência que, ao perceber que esse controle ele é falho, ele é inútil muitas vezes, começam a desenvolver então uma ansiedade, um tipo de aflição, um tipo de angústia, numa tentativa desesperada de manter o controle sobre essas variáveis. E aí então o problema da ansiedade ele é a parte mais externa daquilo que começa na sua origem numa personalidade controladora. Mas e você? Como é que você lida com pessoas à sua volta que são controladoras? Bom, eu quero começar dando aqui bom dia, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e que estão conectados conosco. Elizabeth Santos, antes do programa, já aqui colocando sua questão. Rogério, Rizemir, acho que é isso, Rizemir, Neide Grimaldi, enfim, a todos, Neu Silveira, né, todos que estão participando conosco. Eu vou começar aqui comentando, né, as participações, convidando a todos que enviem o seu comentário para a gente poder ampliar a nossa reflexão sobre isso. Elizabeth Santos, acho que todos nós somos controladores. Sempre lidei com pessoas assim e é bastante difícil. Acho que a submissão acaba nos tornando transtornados. É aquele sentimento de sufoco. Exatamente, né, Elizabeth? Muitas vezes a queixa de quem lida com uma pessoa ou com pessoas à sua volta controladoras é essa sensação de sufoco. O que normalmente se quer dizer com a sensação de sufoco? Não necessariamente uma sensação física de sufocação, de falta de condição de respirar. Mas a sensação de sufoco, que pode inclusive levar a uma sensação física, de fato, como se a respiração estivesse difícil, ela é causada por essa pressão psicológica, emocional, de alguém que está permanentemente tentando controlar, determinar os nossos comportamentos, as nossas reações, as nossas expectativas. Então, veja, estar convivendo permanentemente, 24 horas por dia, ou às vezes com alguma frequência, com uma pessoa que tem esse tipo de pressão, cria sobre nós um tipo de tensão, um tipo de pressão mesmo emocional e psicológica, que acaba levando a uma reação de ansiedade, porque nós temos dificuldade de nos impor a essas pessoas.
E aí, quando eu tenho dificuldade de me impor a essas pessoas, de estabelecer limite para essas pessoas, a pressão sobre isso vai de tal forma, e eu desenvolvo então um tal nível, às vezes, de ansiedade, que há uma reação, inclusive, muscular, de diafragma, que começa a tornar difícil a questão da própria respiração mesmo. Mas o sufoco é um sufoco da liberdade de movimento, de escolhas. Por isso que, então, essa restrição que uma pessoa controladora tenta nos impor, acaba trazendo a sensação de estar amarrado, de estar sendo sufocado, de estar sendo aprisionado. São relatos e expressões muito comuns de quem sofre o efeito de uma pessoa ou de algumas pessoas à nossa volta que são controladoras. Mas aí a questão que você coloca, Elizabeth, sobre que nós todos somos controladores, vejam, veja bem, de uma certa forma, isso é verdade. Por quê? É evidente que é natural que nós tenhamos e tentemos, de alguma forma, manter algum controle sobre a nossa vida. Controle sobre os passos que nós temos que fazer para conseguir alcançar uma determinada meta, poder identificar o que está acontecendo à nossa volta para poder definir qual é o tipo de atitude que a gente tem que tomar. Então isso passa por algum controle das situações, das pessoas, sobre a confiança, sobre as questões objetivas, né, do dia a dia, do trânsito, da violência, se eu vou passar por um lugar ou outro. Esse, na verdade, é o que a gente pode chamar de bom controle. Quando eu percebo, por exemplo, que eu estou tendo uma reação exacerbada diante de uma situação e procuro me distanciar, me tranquilizar e perceber qual é a melhor situação, qual é a melhor reação minha nessa situação. Então, veja, esse é o bom controle. É aquele controle que nos leva a um estado de maior equilíbrio, de adequação. O grande problema é quando a gente começa a ficar refém desse controle. Começamos então a ter uma tal necessidade de ter a sensação de que as coisas estão sob controle, que então exageramos dessa nossa atuação e aí então geramos algum nível de desgaste para nós ou para as pessoas e para as relações à nossa volta. E isso é que é difícil, ou seja, e eu falei anteriormente, muitas vezes a pessoa que tem uma personalidade controladora, ela sequer se dá conta de que, na verdade, exerce esse tipo de pressão, esse aprisionamento, esse domínio, essa tentativa de domínio sobre a outra pessoa. Agora, de uma certa forma, é razoável e compreensível que todos nós tenhamos algum nível de controle sobre a nossa vida, ou tentemos estabelecer parâmetros para definir como nós vamos reagir ou agir numa determinada situação. Essa diferença ela é fundamental para determinar quando o controle ele pode ser saudável e quando ele pode ser patológico, chegando inclusive a algumas situações mais graves. O problema é que às vezes a pessoa que é controladora, ela não se dá conta e ela acha aquilo bom. Mas ao achar que aquilo é bom, ela continua mantendo, achando que aquilo é assim, determinando então no outro, que então não é o controlador, mas é o controlado, né? Aquele que acaba ficando submisso, como você fala, ficando submisso a determinada vontade do outro, a pressão do outro, essa sensação de estando sendo controlado, os efeitos que aquilo traz para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso próprio corpo físico. Então, quando a Elizabeth nos traz aqui, é uma reflexão interessante, porque de alguma forma todos nós precisamos ter controle. Inclusive, eu provocaria vocês um pouco, vamos dizer assim, na hora que eu então identifico uma pessoa controladora, eu também tenho que tentar estabelecer um controle, bom controle sobre essa pessoa. Por quê? Um dos grandes problemas de lidar com as pessoas controladoras é a dificuldade que nós temos de estabelecer limite para essas pessoas. Então, diante de uma pessoa controladora que tenta fazer isso, eu preciso identificar, perceber aquele tipo de... se aquela pressão ela é coerente ou não com a minha vida, com aquilo que eu quero, e ser capaz de, não percebendo um certo exagero ou alguma coisa que me traz algum tipo de prejuízo, ser capaz de chegar e falar assim, não quero. Não vou fazer isso. Não, isso é o que você quer, não é o que eu quero. Né? Ou seja, estabelecer esse tipo de limite nem sempre é muito fácil, porque exige um tipo de autoconfiança, um tipo de amor próprio que às vezes nós não temos de uma forma tão consolidada ao ponto de poder estabelecer esse tipo de limite. Normalmente a gente só vai perceber isso ao longo depois de algum tempo, depois então de um determinado tempo, onde então essa pressão exercida pela pessoa controladora chega de tal ordem que a gente já não suporta mais. Só que às vezes a gente já está tão desequilibrado, tão desgastado com aquilo, que a gente não consegue ter necessariamente uma resposta equilibrada, madura. Mas é o desequilíbrio experimentado, é essa necessidade da própria alma de começar a reagir, estabelecer um tipo de limite, um tipo de amor próprio para podermos respirar, né? Para podermos então ter autonomia, exercer as nossas escolhas.
Então, a necessidade de estabelecer o limite normalmente é um dos grandes problemas de como nós vamos lidar com pessoas controladoras. Mas vamos ver as outras participações. O Rogério Lima, boa tarde, Rogério, ele coloca uma pergunta muito interessante, Rogério. Ele pergunta o seguinte: as personalidades controladoras são mentes obsessivas? Muito boa pergunta, Rogério, porque é possível e, de fato, algumas mentes, algumas personalidades controladoras, elas são controladoras porque elas têm um tipo de obsessão. E é claro que obsessão aqui, como a gente tem muitos participantes, muitas pessoas que nos assistem, que são espíritas ou espiritualistas, consideram essa questão da obsessão no sentido da influência espiritual, né? Ou seja, um espírito desencarnado que exerce sobre um encarnado uma influência tão intensa que se chama normalmente no processo obsessivo. Mas mentes obsessivas têm a ver com um conceito psicológico, não tem a ver necessariamente com a influência espiritual externa. Mas mente obsessiva tem a ver com a mente que tem um pensamento fixo. A obsessão, nesse sentido psicológico, tem a ver com ideia fixa, tem a ver com algum tipo de fixação, algum tipo de cristalização, algum tipo de foco principal que faz com que a nossa mente gire em torno daquele determinado foco. Isso que a gente chama de uma mente obsessiva. Então, Rogério, nesse caso, em algumas pessoas que apresentam a personalidade controladora, nós temos sim um tipo de obsessão. Agora, é uma obsessão que nós temos que entender o processo, né? Compreender esse tipo de obsessão. Obsessão como uma ideia fixa é algo, então, de importância e de foco que a pessoa, então, faz girar todas as suas reações em relação a esse foco. Uma mente obsessiva controladora, ela normalmente tem uma fixação, tem um núcleo de foco no medo. O controle, na verdade, é uma estratégia que a nossa mente utiliza para atender a algumas finalidades. Uma delas é o medo. Então, talvez uma das principais. Então, por trás de uma pessoa controladora, muitas vezes tem um medo. O medo de errar, o medo de acontecer alguma coisa imprevisível, o medo de ser surpreendido por alguma coisa que possa trazer um desfecho trágico, um desfecho ruim, um desfecho de sofrimento. Então, essa obsessão pela necessidade do controle, porque senão alguma coisa vai acontecer, é normalmente presente nas personalidades controladoras. Então vejam que a obsessão ela tem a ver com isso, né? Ou seja, como se fosse sempre fundamental que a gente tivesse o controle, porque a gente entende inconscientemente de que, tendo controle sobre as situações, eu posso estar seguro. Tudo pode, então, dar certo. Há a maior garantia de que dê certo. Só que essa obsessão ela esbarra num problema sério, como toda obsessão, que é a realidade. Nós começamos a observar que a realidade não pode ser controlada para atender a nossa segurança. A realidade é do jeito que ela é, com várias alternativas, incertezas. As incertezas são importantes para forjar outros recursos na nossa mente, a iniciativa, a flexibilidade, mas uma mente obsessiva na necessidade do controle fica de tal forma enrijecida que ela tende a sofrer efeitos da ansiedade quando ela se dá conta de que as coisas estão fugindo ao seu controle, que ela não é capaz, por exemplo, de prever os desfechos, que ela não tem garantia sobre as suas decisões, como se vão dar certo ou se não vão dar certo, porque depende de outros fatores de outras pessoas, fatores às vezes e variáveis completamente fora da nossa ascendência, do nosso poder. Então, nesse caso, Rogério, as pessoas que têm esse tipo de mente obsessiva no controle tendem então a sofrer os efeitos muito maiores quando elas se dão conta ou se deparam com a realidade incontrolável, né? Ou seja, nós temos um nível de incerteza, de imprevisibilidade na vida muito grande. Eu diria para vocês que, inclusive, boa parte dos problemas que nós temos atualmente é por conta dessa complexidade que a vida em sociedade, a vida econômica, a vida social, a vida do desenvolvimento pessoal, profissional, ela assumiu uma tal complexidade que nós não temos como prever cada movimento, qual é a real consequência numa sociedade tão complexa. Ou então, aquilo que nós estamos sujeitos de que pode acontecer na sociedade por movimentos completamente aleatórios à nossa vontade, políticos, econômicos, sociais, e que podem interferir decisivamente na nossa vida. Esse clima de incerteza faz com que a pessoa controladora ela entre num colapso. E aí, então, trazendo, às vezes, algumas consequências graves, como problemas de ansiedade e também de depressão.
Porque na medida que a pessoa que tem essa obsessão pelo controle, ela percebe que ela não dá conta de controlar, ela pode simplesmente sentir assim, bom, agora estou perdido, agora não adianta nada, agora vai ser o fim. E isso então abafando, diminuindo, diluindo as suas resistências e a sua motivação para o enfrentamento das dificuldades do nosso dia a dia. Mas obrigado aí, Rogério, pela sua participação, excelente participação. Lisiane, obrigado, Lisiane. Fernanda Lopes, obrigado por tudo. Elizabeth Santos, também mais uma participação. Márcia Gonçalves, boa tarde também. A Elizabeth Santos coloca, para o controlador é maravilhoso, mas para quem está sendo controlado é enlouquecedor. Parece que não há nenhuma possibilidade de liberdade. Elizabeth, esse é que é o grande dilema. Quando então, e a gente está falando hoje do controlador, né, nós temos um programa já feito, alguns programas atrás, onde eu falei sobre a personalidade controladora. Hoje a minha intenção foi falar na perspectiva da pessoa controlada, ou seja, como é que a gente lida com uma pessoa que tem esse tipo de perfil, esse tipo de padrão de controle. E isso é que quando você fala que é enlouquecedor, é porque quando a gente percebe que há nenhuma possibilidade de liberdade, é porque nós nos sentimos também inconscientemente presos, aprisionados a essa pessoa. Eu diria a vocês que esse talvez seja a grande chave que pode mudar a forma como nós lidamos com uma pessoa controladora. Nós começarmos a identificar qual é o tipo de ganho ou qual é o tipo de necessidade que eu tenho que parece estar vinculada àquela pessoa. E aí ela sendo do jeito que ela é e eu ficando vinculado, dependente daquela pessoa, eu não consigo ver saída senão submeter a ela, se não atender à exigência dela. Mesmo desconfortável, mesmo reagindo, eu não consigo me libertar porque, de alguma forma, existe alguma coisa inconsciente que nos prende àquela pessoa. Às vezes é a sensação de não ser rejeitado, na necessidade de ser aceito e ser amado, então a gente acaba estabelecendo para aquela pessoa, como ela é controladora, como ela quer o nosso bem, a gente acaba então achando que precisa desse tipo de afeto, mas é um afeto que tem um preço muito alto. Ou pessoas que de alguma forma sendo inseguras também percebem que uma pessoa controladora que quer determinar tudo passa muitas vezes um nível de segurança, de assertividade na vida, que a gente se sente mais seguro em poder seguir esse tipo de orientação, esse tipo de parâmetro. Só que, muitas vezes, quando a gente começa a ceder a esse tipo, para ter essa segurança, a submeter, tem uma hora que essa submissão começa a interferir no nosso próprio bem-estar. Mas só que a gente está tão vinculado e tem alguns medos, alguns receios que nos fazem permanecer vinculados, porque parece que se a gente cortar o vínculo, se a gente estabelecer algum tipo de limite, nós podemos perder aquilo que nos prende a essa pessoa. Pode ser uma carência, pode ser a insegurança, pode ser um medo de seguir sozinho, pode ser um medo de estar só, enfim. É quando nós identificamos o que parece que aquela pessoa, que nós dependemos daquela pessoa ao ponto de não conseguir colocar um limite, é que nos liberta. Porque a partir do momento que eu percebo essa carência, eu vejo então que não é o outro que vai atender a minha carência, não é o outro que vai atender a minha solidão, não é o outro que vai garantir a minha importância. Se eu, de alguma forma, não sou capaz de perceber o meu valor, não adianta eu esperar que o outro valorize e que seja o referencial do meu valor. Porque senão o outro que pode dizer se eu tenho valor, se eu não tenho valor, como se a gente ficasse na expectativa da confirmação desse valor por aquela pessoa. A gente fica, então, refém dessa pessoa. Então, muitas vezes, ao lado de uma pessoa controladora, tem uma pessoa mais submissa, mais insegura, porque há uma combinação do domínio da pessoa controladora, da submissão daquele controlado. Quando a gente percebe, identifica isso e nos libertamos disso, nós somos capazes de estabelecer um outro tipo de relação com a pessoa controladora. Porque aí nós conseguimos, inclusive, colocar algum limite, dizer, não, isso não é bom para mim, eu não quero isso. E se o preço for me afastar de você, ok, porque não adianta eu atender a você e ficar infeliz. Não adianta também, de alguma forma, eu ficar com você para não ficar sozinho, mas a minha vida virar um inferno. Quando a gente começa a perceber isso, inclusive o outro controlador ele pode se dar conta. Ou ele começa a ficar muito aflito, ou então ele começa a se dar conta de que ele que pode então perder a sua companhia, perder o seu amor, o seu afeto. Isso faz com que a relação possa entrar num outro tipo de patamar, num outro tipo de dinâmica. Mas é isso, né, Elizabeth? Muitas vezes nós nos sentimos sem a possibilidade da liberdade porque nós nos aprisionamos também à pessoa controladora por algum tipo de ganho, alguma coisa que a gente acaba recebendo ou espera receber dessa pessoa. Quando a gente descobre isso, aí isso sim é libertador. Márcia Gonçalves
Carmen, né? Muitas pessoas, Hilde Marques, Lisiane. Lisiane faz uma colocação interessante. O ciúme é característica de alguém que é controladora? Veja, Lisiane, eu costumo brincar isso muito com meus alunos, porque eu tenho sempre uma resposta pronta e única para a maioria dessas perguntas mais difíceis. A resposta é: depende. O que eu quero dizer com isso? O ciúme é a característica de alguém que é controlador? Depende. Por quê? Como o controle é uma estratégia, quando nós encontramos uma pessoa que tem um traço de ciúme, ou seja, um ciúme no sentido dela ter uma insegurança em relação à estabilidade de um relacionamento, ao ciúme do que a pessoa tem, né? E aí às vezes o ciúme ele tangencia a inveja. Eu tenho ciúme de que o outro vai, por exemplo, se desligar, vai ter interesse com outra pessoa, pode se afastar de mim, eu não quero que tenha outras relações. Essa postura do ciúme, ela tem um nível de insegurança, novamente na sua base, um nível de segurança muito grande em relação à estabilidade do afeto, a necessidade de manter aquela pessoa próxima para que a gente não sofra. A questão, então, é que eu posso ter um ciúme silencioso, um ciúme, então, que ele não se manifesta necessariamente em comportamentos controladores. Então eu posso ter a pessoa ciumenta, a pessoa que sofre de ciúme, mas ela não se sente capaz de estabelecer um controle, porque ela teme também que se ela estabelecer um controle, se ela sufocar a pessoa vai embora. Então ela de alguma forma não controla o outro, porque ela tem medo de tentar controlar o outro e acabar perdendo, e aí é o motivo do ciúme. Mas ela tem que estabelecer um controle sobre ela mesma. Agora, muitas vezes o ciumento é aquele que tenta de fato estabelecer um controle sobre o outro. Então, se uma mulher tem ciúme do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido, e então porque ele tem uma colega no trabalho que a gente fica enciumado, as mensagens do WhatsApp que ele troca, que parece que tem sempre alguém interessado, um olhar na festa ou na rua, essa pessoa pode desenvolver então um tipo de comportamento dizendo: não, então você não pode ter a senha do WhatsApp, eu tenho que acessar o seu WhatsApp, eu tenho que... Para onde você estava olhando? Então você tem que chegar cedo, por que você chegou meia hora? Por que atrasou? Por que chegou tarde? Enfim, é uma tentativa então expressa de controlar o comportamento do outro para garantir a segurança de quem é ciumento. Agora, como eu falei, tem pessoas que não exercem esse controle externo, mas ficam então controlando internamente, silenciosamente, porque temem que se colocar esse controle, podem perder. Então, depende muito da forma como a pessoa vive esse ciúme. A combinação de uma pessoa ciumenta com uma pessoa controladora é uma bomba relógio, né? Porque tem tempo para explodir. A partir de um dado momento, pode se transformar quase que numa loucura. Algumas pessoas que passam, então, a criar a cada movimento histórias em cima daquilo, porque temem que pode acontecer e começam a estabelecer estratégias de copiar o WhatsApp no computador para saber quais são as mensagens que ele está trocando. A vida da pessoa vira um verdadeiro inferno, né? Uma verdadeira prisão por conta do ciúme. Então, o ciúme pode ou não estar associado a uma personalidade, a uma ação controladora, ok? Lisiane Eversi está no Jara. Bom dia para todos. Aqui na Bahia ainda é amanhã pelo horário de verão, então bom dia, né, para o pessoal da Bahia que está nos assistindo. Prazer em tê-los conosco aqui. Zeiva Rita Pereira pede pensamento energético para fortalecer, vai fazer uma cirurgia, estou preocupada. Então as nossas melhores vibrações, né, para as pessoas, para todas as pessoas que de alguma forma estão necessitadas aí de algum tipo de amparo espiritual, de suporte, né? Rise França, Neia, Maristela, Helena Brandão, Helena Bertolino, boa tarde. Maria Oliveira, Fernanda Lopes fala o seguinte: como deixar de gostar de ser controlador? É mais fácil e cômodo falar e agir de modo controlador com pessoas para termos um êxito. Como pararmos de ser e de gostar de ser? É uma boa pergunta, né, Fernanda? Por quê? Como parar de ser? Muitas vezes, quando a gente começa a perceber que aquilo começa a trazer, ao invés de um crescimento nas relações, um tal domínio nas relações, que a gente começa primeiro a se sentir só. Porque a tentativa de controlar os outros faz com que, de alguma forma, os outros deixem de ser eles mesmos.
Deixa a espontaneidade de ser eles, de poder trazer o que eles pensam, o que eles acham, o que eles... Enfim, nós deixamos de ter esse crescimento com a autenticidade do outro. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que também começa a ficar chato, a gente começa a fazer tudo do nosso jeito. Mas como você falou, às vezes a gente está tão identificado com uma personalidade nossa, que tem prazer em ver que as coisas do nosso jeito, elas são mais precisas, elas são corretas, elas são melhores, que nós então nos nutrimos dessa necessidade do controle. O problema é que esse tipo de prazer, Fernanda, normalmente está associado ao nosso orgulho. O que é que eu quero dizer com isso? Por quê? Por que com o nosso orgulho? Porque nós começamos a achar que o nosso jeito é o melhor jeito, que a nossa forma de agir, ela é tão preferível que o outro deve fazer o que a gente está falando, que a gente deve então determinar, que às vezes o outro não tem nem capacidade para poder perceber, e nós sim podemos dizer para ele, ou seja, tem um ganho do nosso orgulho e que se pode transformar na nossa prepotência. Uma pessoa prepotente, controladora, ela pode virar uma ditadora, né? Uma pessoa tirânica. Por quê? É uma tentativa de falar assim, se eu sei que é assim e deve ser assim, então eu vou controlar todas as situações para que assim seja. Nesses casos, o motivo do controle não tem a ver com medo, como eu falei anteriormente, mas com essa necessidade, esse prazer de que nós devemos prevalecer a nossa vontade, aquilo que nós achamos, o nosso pensamento, simplesmente porque é melhor. É nesse sentido que a gente tem a questão do orgulho que pode estar aí. Então, deixar de ser assim é perceber que quando a gente também começa a achar que tudo que nós fazemos é melhor, nós nos distanciamos afetivamente das pessoas. Começamos a correr o risco de ficarmos sós. Não porque a gente tenha as pessoas estejam longe, mas elas não são autênticas, não são elas mesmas. E aí nós começamos em algum momento a sentir que isso, na verdade, também empobrece as nossas relações. Mesmo que a gente tenha, então, opiniões diferentes e possamos colocar as nossas opiniões, é importante deixar as pessoas aprenderem por elas mesmas, sermos nós os inspiradores do processo de mudança e não simplesmente tentar, às vezes, impor a nossa mudança ou aquilo que nós achamos certo porque nós achamos certo. É mudar essa perspectiva daquele que determina o que é certo para a postura do professor que inspira o aluno a poder entrar em contato com aquilo que parece ser certo, com aquilo que é verdadeiro. E essa mudança favorece uma melhoria na nossa relação e no nosso bem-estar. Mas, de fato, Fernanda, não é tão fácil. É simples assim, né? Mas não é fácil. Maria Oliveira Barbosa, sei que cada qual tem seu fardo a carregar. Sou de Portugal. Boa tarde. Estou cá a passar uns dias com ela. Tenho o curso básico de Espiritismo e ando perdida. Paz e Maria. Maria, essa sensação de estar perdida às vezes, ela é vamos dizer assim, uma natural necessidade de nós encontrarmos, na maioria das vezes, um sentido para a nossa existência, alguma coisa que faça sentido para a gente se movimentar na vida. E isso, na verdade, é porque a gente às vezes perde um pouco, e aí se é esse o bom controle que eu falo, é o controle sobre se o que nós estamos fazendo está coerente com o que nós estamos buscando na vida. Algumas vezes a gente faz de tal forma sobrevivendo e reagindo na nossa vida que a gente não se dá conta de conectar se aquilo que a gente está fazendo faz sentido, se faz bem para aquilo que a gente está buscando na vida. Por exemplo, eu me perguntar, será que faz sentido eu estar hoje aqui, sexta-feira, fazendo esse programa, conversando com vocês agora, respondendo a Maria de Portugal? Se faz sentido, então eu estou inteiro, então não tem uma dúvida, não tenho... Por quê? Porque eu estou inteiro. Agora, estar inteiro não é tão simples. Então, em alguns momentos que a gente está perdido, isso é sinal que nós precisamos, então, encontrar, identificar um caminho que faça esse propósito em relação àquilo que nós precisamos fazer na nossa vida. Ok? Mas o caminho é esse, né? De você começar a buscar essa identificação, esse alinhamento. Ok? Tânia de Campos, bom dia. Amo a doutrina espírita praticante e com certeza sempre ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é o que eu costumo dizer, né, Tânia, que é o bom controle, né? Nós podemos perceber não as coisas à nossa volta, mas se olha que eu consigo hoje estar sendo melhor do que eu fui ontem, ou o que eu preciso fazer nesse momento hoje para poder então ser um pouco melhor amanhã. Quando a gente coloca nessas referências, o processo de crescimento ele fica muito mais saudável, muito mais motivador e útil, né, do que a gente tentar estabelecer um controle externo na nossa vida. Obrigado pela sua participação. Priscila, boa tarde, Priscila. Priscila pergunta se meu livro está sendo vendido na Tijuca.
Priscila, o livro está nas das grandes livrarias, né, do Rio. Eu tenho visto o livro em várias livrarias. Mas se você tiver dificuldade, você pode entrar em contato pelo site, pelo site Vita Contínua. E aí você manda a mensagem que eu posso te indicar onde você pode conseguir. É interessante isso, porque o livro, né, O Sentido do Sofrimento, ele tem o direito autoral dele todo revertido para as obras sociais aqui da TV Nova Luz. Então, se você tiver dificuldade, ou então na editora Boa Nova, você entrando no site da editora Boa Nova, você pode adquirir seu livro e espero que você tenha uma boa leitura, e o direito autoral vai estar sendo doado aqui para a obra social da TV Nova Luz, do centro, na verdade, que abriga a TV Nova Luz. Mas obrigado então a você, a Tânia de Campos, obrigado, Tânia, a Maria. Que explicação você pode dar a uma pessoa, um fato de uma pessoa estar dormindo e a outra acordada, a pessoa acordada vê o espírito que está dormindo andando pela casa? O que você acha sobre isso? Maria, apesar de não ter a ver com a questão da personalidade controladora, mas é essa capacidade, a possibilidade que nós temos das nossas percepções da questão dos planos espirituais, dos níveis de consciência do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Mesmo quando uma pessoa está dormindo, quem dorme é o corpo, né? Mas o nosso psiquismo, vamos dizer assim, a alma, o espírito dessa pessoa, ele continua em atividade. Então é possível que alguém, estando acordado e tendo alguma sensibilidade, alguma percepção, possa identificar essa pessoa como se ela estivesse caminhando em um determinado ambiente. Por quê? Essa pessoa que está acordada, ela está na vigília do corpo físico, mas ela consegue perceber aquela individualidade daquela pessoa que está dormindo, mas nos níveis de consciência espiritual. É como se ela visse realmente o espírito. Isso não é nenhum problema, né? É uma percepção que algumas pessoas têm, umas mais afloradas, outras não. Algumas conseguem desenvolver isso na sua vida, outras nem tanto, mas de percebermos o plano espiritual à nossa volta. E aí o plano espiritual, independente da pessoa ser um ser desencarnado ou então um ser encarnado que está dormindo, né? Ou seja, a atividade espiritual ela permanece mesmo quando nós estamos encarnados. Então é uma pessoa que vê e tem essa percepção do plano espiritual. Olívia, Maria Rosane, muitas participações, eu agradeço a todos aqui. Batuíra, São Paulo, a Tânia de Campos, né? Tânia de Campos de Batuíra, São Paulo. Gilvane, Milton, você falou do medo. Tenho notado que a grande maioria das pessoas, a partir dos 50 anos, se queixam de medo. Gilvane, é verdade, né? Ou seja, algumas pessoas, a partir de uma determinada idade, e aí o ciclo dos 50, ele estabelece um limite importante na vida, que é quando começa a culminar, vamos dizer assim, um período final da vida ativa do indivíduo. Ativa no sentido profissional que a gente fala. Normalmente está muito associado a isso, a essa fase dos 50 em diante, a gente já ter saído daquela busca da sobrevivência, de construir família. Normalmente aí nessa idade os filhos já estão razoavelmente mais adultos, quando a gente teve filhos, e aí a vida começa a ter aquilo que a gente dedicou a vida até então, passa a ter um tal nível de vida própria, né, já começa a fluir, que a gente naturalmente começa a voltar para o sentido da vida, porque de alguma forma começamos a vislumbrar que na maioria das vezes passamos da metade do ciclo, né? E isso, mesmo que a pessoa não tenha essa questão conscientemente, ela passa então a refletir sobre essa realidade, né? E algumas pessoas começam a desenvolver o medo sobre a velhice, o medo sobre a questão financeira, o medo da solidão, o medo da morte. Então, são medos diferentes que aparecem e que com a queda dessa solicitação mais externa, passam a ficar um pouco mais evidentes no psiquismo daquela pessoa. Então tem a ver com isso, né? Principalmente, já que a gente está falando do controle, não é necessariamente uma pessoa controladora, mas aí quando a gente começa também a se dar conta de que tem alguns movimentos na vida que nós não temos controle. O envelhecimento, o adoecimento, os filhos que começam então a seguir seu rumo, a proximidade de um desfecho da vida, do desencarne, que também é inevitável e nós não sabemos como, quando. Essa sensação de uma imprevisibilidade pode trazer então uma sensação de medo, que é o que as pessoas relatam a partir dessa idade. Eu diria na minha experiência que inclusive mais à frente,
principalmente quando as pessoas começam a reduzir, então, definitivamente a sua atividade profissional, elas começam a se deparar mais com esse medo. E daí a importância da gente estar substituindo atividades, quando não são profissionais, por atividades que preencham e façam sentido para a nossa vida, independente da idade. Atividades sociais, filantrópicas, espirituais, religiosas, porque de alguma forma não é que mantenha a gente com a mente ocupada, mas vão fazendo sentido e modificando os sentidos ao longo das fases da vida, ok? Mas obrigado pela sua participação. Denise Lima, o medo pode se manifestar como preconceito? Pode, né, Denise? Então, vejam bem, muitas vezes um medo de uma determinada situação, vamos dizer, de um estado, de um status, ou, por exemplo, um preconceito racial, ele pode estar fundamentado num medo inconsciente em relação àquele tipo de estímulo. Então, o meu preconceito de me manter longe, de me manter afastado, de ter um tipo de aversão de uma determinada situação, pode ser por conta de um medo inconsciente, como se a aproximação daquilo, o contato com aquela situação, pudesse trazer algum tipo de ameaça, algum tipo de aspecto mais negativo. A gente não percebe necessariamente esse medo, mas a reação é o que a gente chama tecnicamente de uma reação evitativa. Então o preconceito é de que aquilo pode ser ruim. Então eu me afasto daquilo, estabeleço então um comportamento preconceituoso por conta do medo. É possível sim, ok? Miriam Denise Machado, simples. A Miriam coloca uma simples. Não somos deuses, não somos Deus para controlar tudo. É isso, né, Miriam? Eu às vezes brinco com alguns clientes que têm essa personalidade controladora, que de alguma forma eles tentam estabelecer um tal nível de controle e tentam prever os movimentos que quase que pretendem ser Deus. E eu às vezes brinco com eles e dizendo, eu lembro agora de um caso que eu acompanhei de um rapaz há muitos anos atrás, e ele chegava para mim, ele estava muito ansioso porque a mulher dele estava grávida e estava já com 6, 7 meses, quer dizer, estava se aproximando já em poucos meses ela teria já o parto, e ele estava começando a ficar muito ansioso, e ele chega para mim e diz assim, Milton, tem alguma coisa errada, o processo de gravidez das mulheres, ele é mal feito. E aí ele falou assim, Deus deve estar equivocado, como é que pode? Porque assim, eu moro não sei aonde, a maternidade é em Laranjeiras, se a minha mulher passar mal na hora do rush, do trânsito, eu não vou conseguir chegar lá, e como é que ela vai ter esse bebê? Então como é que eu posso prever? O ideal seria se a gente pudesse marcar data, pudesse marcar dia. E aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail para Deus. Vamos abrir o e-mail, vamos mandar um e-mail para Deus. Caro Senhor, estamos aqui questionando se realmente a gravidez deve ser revista porque nós achamos que ela está equivocada. E aí ele ficou constrangido porque ele viu assim, você está tentando mudar o que é a natureza? É claro que a gente tem que estabelecer algum nível de controle numa situação como essa, evitar o trânsito, ver como é que a gente pode fazer e tal. Mas tentar questionar porque o processo está errado, porque senão eu fico inseguro, mostra essa tal identificação com a necessidade do controle que a gente passa então a querer determinar aquilo que não é determinado por nós. É por isso que nesses casos uma personalidade controladora está muito identificada com o poder. Porque ela gosta, porque eu chamo de a prepotência, né? Prepotência. É o poder que a gente gostaria de ter, mas não tem. Porque se eu tivesse o poder, eu faria que fosse assim, assado, que reagisse assim, é o controle que garantiria o meu poder de determinar as coisas. Às vezes até pelo medo. Mas esse poder, ele é quase que uma ingenuidade, porque nós não temos poder sobre muitas dessas coisas. Muitas vezes a personalidade controladora, ela está sofrendo exatamente para aprender sobre essa aceitação. A aceitação de que, de alguma forma, ela não tem controle sobre coisas que estão fora da sua alçada, que dependem de uma série de variáveis que não dependem dela. E ela precisa desenvolver um nível de serenidade e a confiança de que existem recursos que ela pode lançar mão diante das situações que podem ser inesperadas, que podem surpreendê-las. Isso é um processo de aprendizado da alma. A personalidade controladora também está procurando aprender, a alma precisa aprender sobre a questão da aceitação, sobre a questão de, às vezes, deixar fluir. Porque, paradoxalmente, é uma coisa muito interessante que eu observo na minha prática, paradoxalmente, a pessoa, às vezes, muito controladora, quando ela chega no esgotamento, às vezes no limite da ansiedade, e ela percebe que precisa deixar a coisa fluir um pouco,
paradoxalmente, o que ela deseja, o que ela procura, aí acaba de fato chegando até ela. Por quê? É como se a gente deixasse de exercer esse controle e aí a vida vai se encaminhando e se encarregando de trazer as pessoas certas, as oportunidades certas, com um nível de bem-estar muito maior do que quando a gente já estava tentando controlar. O maior problema que eu costumo dizer é quando eu encontro uma pessoa controladora e ela julga que o que ela está controlando está dando certo. Então reforça a crença dela de que isso que deve ser feito, que deve ser assim. Ou seja, ela vai ter um longo percurso até perceber que ela não é Deus, né? Mas obrigado, Miriam, né, por esse comentário, porque realmente, né, muitas vezes é a impressão, né, que as pessoas estão tentando ter um nível de poder que, na verdade, elas não têm. Lu Nascimento. Controlar para que se tenha segurança. A segurança existe mesmo? Essa é uma boa pergunta, Lu. Por quê? Controlar para que se tenha segurança, isso é muito comum, né? Ou seja, o controle, como eu falei, e vou repetir, o controle é uma estratégia de ação que nós estabelecemos, na maioria das vezes inconsciente, para garantir essa segurança. Então, aí você pergunta, mas a segurança existe mesmo? O que é segurança? Né? Então eu vou falar sobre a insegurança. A insegurança é a sensação que a gente tem, que está relacionada a algum tipo de receio, que a gente não vai ter certos recursos ou condições ou capacidade para lidar com uma determinada situação. Eu fico inseguro porque parece que pode faltar alguma coisa, que eu não tenho um determinado recurso ou condição para poder lidar com alguma coisa surpreendente. Então, a segurança ela é possível? Sim, ela é, não pela garantia do que pode ou não acontecer. A segurança é um estado mental. Nesse sentido, eu posso alcançar um estado mental onde eu começo a desenvolver uma autoconfiança de que, na verdade, eu posso ter recursos para lidar com as situações. E se eu não tiver, eu vou buscar os recursos para poder lidar com aquelas situações. Ou contando com as pessoas, ou com algum tipo de conhecimento, enfim. Mas, em tese, eu parto do pressuposto de que ou eu vou ter o recurso e vou lançar a mão dele, ou então aquela situação vai me fazer buscar esse recurso para poder superá-la. Quando eu passo, então, a confiar nisso, eu posso me sentir razoavelmente seguro. Sentir segurança não quer dizer garantia de que vai ser dessa ou daquela forma, mas é saber que temos recursos, que temos condições de lidar com as situações que se nos apresentam. É por isso que muitas vezes, algumas vezes pelo menos, as pessoas desenvolvem um tipo de fé que elas acabam então se sentindo seguras porque elas têm fé. Uma fé às vezes que é muito cega, acreditar numa verdade absoluta, mas que traz esse tipo de alívio, ou seja, não, o que vai acontecer vai ser melhor. Eu vou ter condição de passar, a ajuda vai vir. Vejam, é claro que a gente não tem como garantir que a ajuda vai vir, mas esse estado de confiança de que a gente vai ter recurso, ou então que o recurso vai aparecer, faz com que de fato a gente possa afirmar que tem uma sensação de segurança. Agora, esse estado de segurança não tem a ver com a estabilidade das situações externas, são duas coisas diferentes. Né? Então, mas esse estado mental, esse estado psicológico de segurança, ele sim existe e pode ser alcançado. Não necessariamente pelo controle das circunstâncias externas. Mas muito interessante a sua pergunta, Lu, obrigado pela participação, várias pessoas participando conosco hoje, eu fico muito feliz do programa estar alcançando o seu objetivo e chegando a tantas pessoas, até fora do Brasil, refletindo conosco aqui, né, e contribuindo para que outras pessoas depois do programa gravado possam também desfrutar dessa reflexão. Giovanni, esse medo tem alguma coisa com o ser controlador? O medo, a Giovanni tinha antes falado sobre o medo dos 50 anos, né? Então, eu acho que eu já respondi isso, né? Com o fato desse medo de, depois de 50 anos, de ser controlador. Então, foi isso que eu falei, né? Não é necessariamente ser uma personalidade controladora, como a gente está caracterizando, aquela que quer ter um domínio sobre isso, mas é a característica do controle sobre a própria vida. Eu tenho recebido ao longo desses anos, Giovanni e quem nos assiste, pessoas que a partir de uma determinada idade, aí sim desenvolvem um quadro de ansiedade, com medo do envelhecimento, com medo do adoecimento, medo da morte, porque sim, são tão controladoras que quando chegam então com 60, 70 anos, começam a ficar desesperadas porque não têm controle sobre esses fenômenos. Então, por isso que vai muito da questão da intensidade e do tipo de prejuízo que, de alguma forma, essa pessoa pode expressar na sua vida. Então, quando depois de uma determinada idade
esses medos, esses eventos, eles ficam mais prováveis, né? Mais previsíveis até. Uma pessoa mais controladora, ela vai sofrer muito desse medo, ela vai desenvolver um quadro grave de ansiedade, às vezes um medo de morrer muito grande. As pessoas que não têm essa característica tão exacerbada, ao ponto de a gente caracterizar uma personalidade controladora, mas tendo algum nível de controle, elas vão também identificar um medo, mas com mais ameno, né? Não tão intenso e tão desorganizador. Mas tem a ver sim com a questão do controle. Miriam Denis Machado, obrigado. Miriam, né, diz que o programa está excelente. Helena Bartolino, a chave para abrir essa porta é a resiliência? Helena, a resiliência é uma das chaves, né? O problema do resiliente, e a resiliência, o que é a resiliência? Para a gente poder entender. Dentro da minha visão, dentro de um conceito psicológico, resiliência é a nossa capacidade de, estando numa determinada posição, nós sofrermos os efeitos e os abalos do exterior, das interferências diversas, mesmo que ela nos abale, mesmo que a gente saia do equilíbrio, nós conseguimos voltar para o equilíbrio rapidamente. Então, mesmo que uma situação me desequilibre, eu volto para o equilíbrio. A analogia boa para a resiliência é aqueles bonecos infláveis que tem um peso embaixo, né? E que as crianças às vezes batem, ele vai e volta. Então aquilo é resiliência, ou seja, mesmo que haja um fator externo que me desestabiliza, no final eu volto para ponto de equilíbrio. Então veja por que a resiliência ela é uma chave desse equilíbrio. Pode ser uma chave, porque exatamente quando a gente começa a aceitar e entender que tem situações que vão fugir do nosso controle, não quer dizer que isso seja agradável, mas é um fato, ou seja, se tem alguma coisa que nos desestabiliza, a possibilidade de ver assim, peraí, por que me desestabilizou e o que eu preciso fazer para voltar ao equilíbrio, é um fator fundamental para essa naturalidade com a gente vai lidar com a vida. Então, veja, esse é um bom controle que eu falei, quer dizer, então se tem alguma coisa que me atinge e que me movimenta, não é que eu queira então controlar porque nada me atinja, porque isso é um absurdo, mas é o que eu preciso fazer para voltar ao meu equilíbrio. Então, ao invés de estabelecer um controle externo que me enrijece e que me deixa mais fixado nesse controle, eu passo a admitir que tem coisas que me desestabilizam e procuro verificar e aprender com elas para poder voltar ao equilíbrio. Então, com isso, eu faço um bom controle. Em vez de controlar o externo, eu começo a aprender e a controlar a mim mesmo e voltar a uma zona e a um estado de equilíbrio. Então a resiliência é sim, Helena, uma das chaves do processo de lidar com uma pessoa controlada. Para quem tem o controle principalmente. Quando a gente lida com uma pessoa controladora, a gente tem que estabelecer, não aí a resiliência, mas perceber que quando a pessoa exerce esse controle, a gente precisa voltar e adquirir o equilíbrio para colocar limite, para poder buscar o que é importante para nós. Então, é um pouco diferente, mas a resiliência também é uma chave importante para aprender a lidar com esse tipo de pessoas controladoras. Américo Nunes, olá Américo, um abraço a você também. Deve ser Sildina Gregorini, boa tarde, bem esclarecedor esse programa, parabéns aos organizadores, obrigado pelo incentivo. Maria Oliveira, o controlador é psicopata? Maria Oliveira, o controlador não é um psicopata, mas normalmente o psicopata é extremamente controlador. Ou seja, nem todo mundo que tem uma personalidade controladora vai se transformar no psicopata, porque aí tem uma patologia mais grave, uma pessoa que fica então de tal forma fixada na sua necessidade, na sua visão, que ela desconecta definitivamente com uma certa realidade. E aí, então, ela assume então, uma atitude completamente desconectada dessa realidade. Então, e ela passa a assumir, então, o controle e exercer o controle de uma forma sem limite, sem parâmetro, às vezes até de sensibilidade. Então, um psicopata, ele normalmente, na sua grande maioria, ele vai ter um extremo traço controlador. Mas nem todo controlador vai ser ou é um psicopata. São duas coisas que podem estar conectadas, mas não necessariamente, não nessa ordem causal, né? Então, o psicopata é controlador, normalmente extremamente controlador, mas nem todo controlador vai ser um psicopata, porque aí é uma patologia que envolve outras estruturas que não só a tentativa do controle, ok? Mas muito boa pergunta também. Matheus Batista... Matheus Batista, olá, boa tarde. Todos os dias, quando vou para a escola, professores e alunos perguntam se eu estou desanimado, mas eu sempre estou bem e feliz. É devido à minha expressão facial?
Mateus, é difícil responder só com essas informações, mas às vezes a expressão facial, o tipo de postura, o tipo de olhar pode passar para as pessoas um tipo de impressão que faz na representação psíquica delas, na hora que elas olham, que isso representa um abatimento e uma infelicidade. Agora, também há de se observar que se tem muitas pessoas que estão observando e relatando isso, pode ser que a sua impressão de estar bem e ser feliz não esteja muito compatível com aquilo que você está passando. Isso pode ser algum tipo de conflito. Talvez seja importante observar isso, que você pode ter uma sensação de que está sendo feliz, mas na verdade isso não está tão consistente assim como você talvez imagine, ok? Milvane Freitas, o controlador manipula situações para conseguir o que quer? Milvane, depende, né? Ou seja, tem controlador que ele exerce o controle de uma forma muito assertiva. Então ele quer, faz isso, faz aquilo, ele bate de frente, ele impõe a sua vontade, o seu gosto, a sua preferência. Então, nesses casos, ele não manipula, ele exerce de fato ele impõe a sua vontade. Só que algumas vezes, esse poder, e às vezes pela circunstância, pelo tipo de pessoa, ele não pode ser exercido sem algum tipo de conflito. Então a pessoa pode começar, por ela ser controladora, em vez dela bater de frente, ela impor, ela começa a manipular. A manipulação é um instrumento do controle. Ou seja, a manipulação é tentar levar o outro a fazer o que eu quero, de uma forma que ele nem perceba e eu consigo no final ter alcançado o que eu queria. Então, eu controlo para garantir o resultado, não necessariamente externalizando a minha imposição, mas fazendo com que a pessoa chegue a esse ponto por ela mesma. Mas no fundo sou eu que estou determinando. Então, um controlador ele pode ser um manipulador, né? A manipulação é um instrumento de controle e de poder, né? Comunidade Evoluir, Leiria de São Paulo, gratidão também, estaremos juntos na semana que vem em São Paulo, né, no curso de constelação, módulo de organizações. A Leni vai estar lá, vai ser um prazer estar com vocês todos. Gostaria de controlar minha preguiça, César, acho que é César, controlar minha preguiça, fico adiando coisas o tempo todo, procrastinando o tempo todo, como faço para vencer esse impedimento? Talvez a gente precise, nesse caso, né, aprofundar para o motivo da procrastinação. A procrastinação, essa tendência de adiar, ela passa a ser, às vezes, ou uma acomodação por conta de evitação do esforço, mas às vezes é uma estratégia também de controle para evitar entrar em contato com situações que vão determinar, por exemplo, assumir responsabilidades, tomar decisões. Então a gente procrastina como uma forma de evitar entrar em contato com situações que podem ser ameaçadoras. Agora, tem vezes que as pessoas que procrastinam, que elas querem evitar o esforço, né? A dedicação, o empenho. Então é preciso avaliar, mas normalmente na procrastinação nós temos essas duas coisas. Uma forma de controlar para evitar e empurrar o máximo possível situações que podem ser desafiadoras, ameaçadoras, ou então aquela tentativa de jogar para frente porque a gente não quer se comprometer, não quer fazer o esforço. É preciso avaliar para ver os motivos mais profundos para que haja uma reversão desse padrão. É um padrão às vezes difícil de se modificar. Bom, tem vários aqui, nós estamos aqui já no final do nosso programa. Eu queria agradecer a todos, a participação de todos. Infelizmente não vou conseguir atender a todas as participações. Eu não tenho controle também sobre isso, né? Por mais que a gente queira estabelecer um controle sobre o tempo, a gente procura fazer de uma forma, mas também não dá para responder perguntas tão importantes de uma forma tão sucinta que também não atendesse ao nosso objetivo. Mas a gente sempre fica com essas perguntas registradas. Eu queria agradecer a todos que nos assistem, que nos prestigiam com a sua participação, aqueles que indicam os nossos links, os nossos vídeos para compartilhando nas suas redes sociais, porque isso vai aumentando a rede de pessoas que podem então refletir sobre esse processo de consciência e transformação. Quero desejar a todos uma excelente semana. Até o nosso próximo programa, na sexta-feira que vem, com mais um tema intrigante ou interessante sobre o comportamento humano. Que todos tenham uma semana de muita paz e até lá.